Bom dia a todos. A gente está começando mais uma live do Silvete Advogados. Hoje a gente vai voltar num tema muito importante para tudo que a gente está discutindo, que é justamente a LGPD. A Marcela preparou aí um roteiro de temas que a gente tem que abordar para a gente não se perder, porque é tanta coisa, né, Marcela? E a gente precisa seguir uma linha. O motivo da gente voltar para a discussão da LGPD também está nesse roteiro, porque a gente vem conversando com as empresas, com os clientes, e eles revelam aí um déficit de compreensão da lei, que é comum, até porque a lei tem tanta abrangência, que tantos detalhes que faz com que a gente não consiga passar por todos eles sem olhar para a própria relação da empresa, a própria estrutura da empresa. Então, a gente pensou em concentrar em 3 pontos que a gente considera nevrálgicos da empresa, para a LGPD em especial, sem prejuízo dos outros pontos que a gente abordou na outra live, mas tendo aí um foco nos departamentos internos, né? Então, basicamente, a gente se concentrou no setor de RH, no setor fiscal e no setor de TI. Tá? Então, são 3 departamentos que sofreram muito com a lei que está em vigor desde agosto, e que a gente está ainda absorvendo todos os detalhes, e por isso a gente tem aí mais interrogações do que afirmações nesse sentido. O dia de hoje, então, é um dia importante, porque a gente está aqui com diversos convidados, pessoas que estão, como nós, interessados em saber das consequências, e aqui a gente vai explorar algumas delas para um melhor entendimento até nosso desse tema, e com o debate a gente vai ficando mais atento aos problemas que vêm surgindo, tá? Então, primeiramente, eu já vou trocar aí a interlocução para a Marcela, para ela começar aí a dizer dos aspectos que ela vê como relevantes no setor de RH e como a gente deve lidar com isso dentro da empresa, para quem que a gente está falando, afinal de contas. Marcela, bom dia e obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar presente nesse evento, nessa live, sobre um tema tão importante que preocupa muita gente, e ele interfere diretamente e indiretamente em todas as relações comerciais, tanto externas como internas das empresas. E, de fato, a gente vem notando uma preocupação muito grande das empresas, das organizações com relação à lei, não só com relação aos seus clientes, aos seus contratos, mas também com relação aos seus próprios funcionários, ex-funcionários, prestadores de serviço. Então, existe uma preocupação interna muito grande e que nos fez, nos trouxe essa vontade de trazer aqui hoje para todos. O RH, certamente, ele é um dos setores que mais se preocupa. O RH, ele basicamente trabalha com dados, né? Desde a fase de recrutamento até a fase de desligamento e pós-desligamento dos colaboradores. Então, são muitos dados que circulam, né, que ficam armazenados dentro desse setor, e o tratamento para esses dados ele tem causado muitas dúvidas e preocupações para que se evite sanções, evite descumprimento da lei. Então, é um setor que está bem preocupado em como se adequar na lei para evitar alguma sanção e algum problema futuro quando a lei estiver integralmente em vigor. E não é à toa. A lei ela não faz uma distinção de empresas, ela não segmenta a sua aplicação para determinado grupo de organizações, ela é uma lei que trata
da proteção de dados de forma geral. Então, ela atinge mesmo a pequena empresa, que tem 2, 3 funcionários, até as grandes multinacionais que trabalham, né, que fazem esse tratamento de dados de forma constante e intensa. Então, é uma preocupação legítima que precisa ter um olhar muito cuidadoso e com bastante orientação, bastante estudo, se adequar, né? É um setor que precisa se adequar ao que a lei exige. Então, um dos grandes pontos, né, que se vê, que a gente percebe aí, a grande dúvida é em que hipóteses, perdão, esse tratamento de dados ele pode ser feito. A gente tem, principalmente quando a gente fala em funcionários, colaboradores, nós temos aí diversas leis que pedem, né, o armazenamento desses dados. A gente tem relações tributárias, trabalhistas, INSS, Receita Federal do Brasil. E não só isso, temos situações em que as empresas precisam desses dados para fornecer para convênios médicos, precisam desses dados para eventuais contratos e até para o seu próprio controle interno de benefícios, férias. Então, são várias vertentes que o RH lida com dados dos funcionários que precisam ser olhadas uma a uma e a gente desmistificar aí também esse mistério, esse grande problema, esse terror aí que o setor ele enfrenta quando se trata de LGPD. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer são as possibilidades que a lei ela autoriza o tratamento de dados. Ela limita, ela traz um rol lá no seu artigo 7º acerca das possibilidades em que esse tratamento pode ser feito. E são alguns incisos, porém os que nos interessam agora é que em um dos incisos, evidentemente, além de autorizar o tratamento de dado com o consentimento do titular, ele também autoriza esse tratamento quando diz respeito a atendimento de normas regulatórias ou legais. Então, por exemplo, INSS, o E-Social, que eu falei, isso tudo, esse armazenamento e tratamento de dados, ele é permitido pela lei, ele inclusive dispensa o consentimento do titular justamente porque ele é feito para atender essas normas. Então, o primeiro ponto, a grande primeira dúvida que se tem vamos precisar pedir autorização e se o meu colaborador não autorizar? Não é necessário para esses casos a autorização, porque a lei tem essa previsão. Então, a empresa ela precisa atender, ela precisa prevenir outras sanções, outras autuações. Então, esse inciso ele vem justamente para evitar um conflito legal, um conflito de leis. Então, a partir do momento que tem uma norma que pede que solicita um cadastro, né, do funcionário, do colaborador, junto a esses órgãos reguladores, e a gente tem uma LGPD que conflita com isso, ficaria complicado de atendê-las, né? Não teria como atender ambas as legislações. Então, a gente vê essa exceção na autorização, né, no consentimento, quando se trata dessas situações. Só que isso não afasta a necessidade de que esses dados eles têm que ser, eles precisam ser tratados nos termos da lei. Então, a lei ela impõe alguns princípios para esse tratamento. Um deles evidentemente, o fácil acesso ao titular dos dados. Então, o titular ele tem o direito de saber quais dados dele estão disponíveis para esses órgãos. Isso tem que ser feito, isso tem que ser atendido, caso ele solicite. A quantidade, os dados utilizados, eles têm que ser os mínimos possíveis, somente os dados necessários e pelo tempo necessário. Então, enquanto existe essa necessidade no tratamento de dados, a lei dá esse respaldo, porém, a partir do momento em que cessa essa necessidade, a gente já encontra aí uma situação um pouco adversa, em que esses dados eles têm que ser facilmente, né, descartados, eles têm que ser ou anonimizados ou descartados, porque aí a gente já não verifica mais a hipótese legal que eu mencionei. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu acho importante diferenciar aqui quando a gente vislumbra o tratamento para essas hipóteses regulatórias e legais. Também outra Muito dúvida. Bom. Perdão, pode falar, doutor. Não, continua. Estamos no RH, né? Que eu estou aqui só preparando a munição para te perguntar aqui. São coisas bem interessantes. Nós estamos no RH e dentro desse primeiro requisito aí das questões de receita, INSS, enfim, E-Social e todos os demais órgãos reguladores, né? Esse é um dos tratamentos que o RH ele
ele, ele faz, né, com os dados dos seus colaboradores, mas não é o único. Temos também situações de tratamento de dados de funcionários para cadastro, dentro do sistema da empresa, temos tratamentos de dados para autorização e acesso, por exemplo, em catracas e em portas, enfim, temos diversos outros tratamentos de dados para elaboração de contrato que também exigem um olhar cuidadoso quando feito, né? E aí a gente já entra num primeiro problema em que a lei ela traz uma possibilidade basicamente genérica aí para que se autorize o tratamento de dados, que é, até lendo o que está escrito no artigo, ele define que é para atender aos legítimos interesses do controlador. Então, dentro dessa previsão, a gente vê que tem um leque muito grande, né? Então, o que seria atender esses legítimos interesses do controlador ou do operador? O controlador, no caso, é a empresa que opera, né? Que trata esses dados. Então, a gente percebe que o legislador ele tem esse cuidado para abrir um leque um pouco mais amplo para que se evite, né, aí uma falta de enquadramento nesse artigo. Isso vai ser, no meu ponto de vista, acredito que muitos concordem comigo, algo bem controverso quando começarem as discussões jurisprudenciais, porque ele acaba sendo um artigo genérico. Ele dispensa, né, dentro dessa possibilidade, ele também dispensaria aquilo que a gente fala que é o prévio consentimento. Então, o que eu percebo que vai acontecer é que muitos tratamentos eles serão justificados nessa possibilidade, e isso certamente vai gerar ao meu ver, vai ser a grande discussão aí na jurisprudência, o que se trata desse legítimo interesse propriamente dito. Evidentemente que uma empresa, quando ela está exercendo suas atividades, ela precisa desses dados, e seria ilógico, né? Seria incompatível exigir que o consentimento ele seja necessário em todos os casos, até porque se a gente se depara com uma situação em que o titular ele se recusa a consentir, aquilo pode inviabilizar as atividades da empresa. Por outro lado, a gente está falando de um direito fundamental, né? O direito à privacidade, o direito à proteção desses dados, que é justamente o que a lei traz. Então, é o primeiro conflito que a gente observa quando se trata do RH, e por isso que eu tenho defendido, todos temos defendido muito, que ainda que se enquadre nessa situação de atendimento ao legítimo interesse da empresa, que é necessário que se conste no contrato de trabalho uma cláusula em que se descreva os dados que serão utilizados e a finalidade para tanto. Porque dessa forma a gente consegue enquadrar, né, consegue demonstrar que houve um consentimento por parte do titular de dados. Muito bom. Então, vamos começar com essa preocupação dos empregados em relação à privacidade, né? Isso tem sido discutido muito em outros países, em alguns artigos, que é uma dicotomia, um trade-off, né? Entre o direito ao esquecimento e o direito da empresa de informar as autoridades fiscais e regulatórias sem o consentimento expresso do empregado. Então, essa dicotomia, trade-off aqui, decorre do fato de que você tem, nas informações fiscais, né, você falou do IR, do de renda, da Federal do Brasil, do INSS e de outras entidades que exigem que você coloque os dados lá, né, como o CPF, o país social, né, que você vai dando os dados sem muito freio. E dentro desses dados existem diversos que não são necessariamente exigíveis pela autoridade fiscal e que podem também gerar outros problemas para essas pessoas que estão dentro dessa empresa. Então, pensando aqui um pouco alto com você, né, pensando em voz alta com você, então você tem informações que estão no RH, que são
de utilização da empresa, mas que não vão para a Receita Federal nem para o INSS necessariamente. De alguma forma podem ir, quando, por exemplo, a pessoa tem sucessivos pedidos de afastamento para tratamento de doenças de natureza do trabalho, né? Então, podem ser até doenças psíquicas, né? Cujo aparecimento pode vir pelo trabalho ou por outro motivo, não é muito definido que isso aconteça, mas são aquelas situações cinzentas, né, que é da própria atividade laboral. Ele pode adoecer, como são doenças relacionadas ao estresse, né? E que agora, em época de pandemia, está acontecendo muito. Então, você tem esse problema, eu peço um afastamento, isso consta no meu departamento pessoal, eu comunico o departamento pessoal e posso, no limite, ter já aberto uma contagem para uma aposentadoria especial, dependendo do trabalho. Esse pedido de aposentadoria especial, ele é uma informação pública, mas muitas vezes o envolvido ele não quer que essa informação seja pública, porque isso pode tanto prejudicá-lo em relação aos pares, né, dentro da empresa, quanto numa hipótese de rescisão do contrato de trabalho, pode gerar uma preocupação dele em relação ao próprio mercado de trabalho, que ele não encontre recolocação, por isso ter de alguma forma vazado, vamos dizer, da empresa. É um dado público? É um dado público no sentido de que ele é informado à Receita, informado ao INSS, informado ao sindicato, mas dentro de um sigilo. No momento que a pessoa se desliga da empresa, ele quer o esquecimento, que é outro trade-off, né? Então, ele quer ter o direito ao esquecimento. Ele não quer que isto apareça, ou qualquer discussão que ele tenha tido, inclusive no campo, vamos dizer, às vezes investigativo, que não tenha resultado em processo necessariamente, né? Mas que tenha sido levado ao conhecimento das autoridades públicas. Então, esse é um ponto que me parece bastante controvertido na questão do RH, porque você teria que compreender quais são os dados, como eu posso dizer, quais são os dados efetivamente da autoridade fiscal e que dados que ela pode receber sem consentimento do empregado. Existe um rol, existe uma ideia geral desses dados, está em algum lugar da lei, você entende que isso pode ser entendido como algo que já é da comunicação de hoje com os órgãos reguladores. Então, aquilo que já é compartilhado é considerado público, ou deve haver um funil agora, deve ter uma revisão nesse caso? Sempre que a gente pensa em tratamento de dados, principalmente nessas hipóteses, tem três questionamentos que são importantes, né? Que seriam: quais os dados utilizar, quais desses dados eles requerem o consentimento e por quanto tempo eles podem ser utilizados. Então, de fato, esse é o grande questionamento que muito se tem feito e que certamente também gera muitas dúvidas e possivelmente gerará muita controvérsia na jurisprudência. De fato, o que a gente observa hoje é que existe um excesso de dados que são disponibilizados, muitas vezes sem critérios. Os dados, antes da legislação, eles eram livremente compartilhados sem grandes consequências.
E a lei justamente, a intenção, né, a finalidade dessa lei é brecar isso. Não são todas as hipóteses que se tem um rol de dados, porém perdão, vai ser necessário que se afunile e aqueles dados que serão utilizados, eles necessariamente terão que ser justificados. Então, a partir do momento em que se solicita um dado, seja ele sensível, pessoal, essa solicitação ela vai ter que ser fundamentada e os motivos pelos quais esses dados serão tratados, eles têm que ter seu respaldo legal ou, enfim, alguma exigência regulatória e não simplesmente ser um dado livremente tratado. Então, evidentemente que quando a gente pensa em INSS, essas questões, a gente não pode... o INSS acho que é um exemplo muito complicado, né? Porque ele não só atende a questão de aposentadorias, também tem a questão de afastamento, então a gente acaba se deparando com a necessidade de tratamento dos dados considerados sensíveis, em muitos casos, dados muito particulares, e não só os dados pessoais e cadastrais, como ocorre em outras situações. Mas, de qualquer forma, esse tratamento ele vai ter que ser fundamentado. O rol ele vem, né, da agência da legislação que regula, não da LGPD propriamente dita. A LGPD ela não traz um rol de dados que podem ser compartilhados em quais situações. Então, dependendo do caso a caso, depende da situação e da entidade, do órgão, né, em que se terá essa transferência de dados, mas sempre justificado, sempre o mínimo possível, senão sob a possibilidade de que seja sancionada a empresa aí que controla esses dados. Então, aqui, até a lei entrar em vigor, tinha um movimento nas grandes empresas de absoluta investigação da vida particular do empregado. Né? O movimento era se você tem algum parente ou amigo que trabalhe numa empresa concorrente, você já entrava no foco de investigação. Se você trabalha num setor sensível, com relações sensíveis no sentido de cartel, né? Você ter relações comerciais, não pessoais, comerciais com pessoas que trabalham em concorrentes ou em outras empresas desse setor, já despertava um foco de investigação. Então, o que acontecia que a lei ser promulgada é que você tinha um ambiente policial, um ambiente de segurança, considerado como segurança, que investigava até hábitos dos empregados, hábitos que pudessem resvalar em algum desvio de conduta. Então, quando existe um risco de mal feito que é liderado num ambiente mais elevado de comando da empresa, né? Pode ser um gerente de fábrica, um diretor de fábrica, um chefe de setor, então não necessariamente no campo elevado do ponto de vista econômico e social, mas do ponto de vista organizacional. Pode haver um indício de mal feito. Esse indício de mal feito, ele passa por uma investigação dentro do setor correspondente. E esse dado fica no ambiente do RH. O RH compõe esses dados e controla esses dados, e a partir dessa indicação de interesse, ela toma ou não uma ação, mas ela compartilha isso entre os pontos de decisão dentro da empresa. Então, aqui já existe um ponto que me preocupa, se isto eu tenho que jogar tudo fora, ou seja, eu tenho que eliminar isso, eu tenho que criar um Chinese Wall entre as informações pessoais, as informações pessoais de interesse das agências fiscais, ou
levando em conta que é um dado que pode interessar a uma agência fiscal, como um CAD, como né, um órgão de controle de cartel, se eu posso mantê-lo, manter esses dados dentro do RH. Como vocês não têm receita de bolo, mas existe sim um movimento que precisa ser revisto dentro das regras de compliance e do que o Cauê, que está aqui nos ouvindo, gosta de usar essa expressão, tone of the top, não, ou seja, aquele que está lá para decidir. Esses caras que podem decidir e têm seus dados sempre investigados no campo do compliance interno da empresa. E agora tem essa questão do RH. Como é que fica isso, Marcela? Isso é uma coisa nova, mas a gente precisa ver sobre esse ângulo. E você disse, quem é o controlador? A empresa? Quem é o operador? Agora eu quero que esses dois se vejam diante desse problema. Como é que você pensa isso? Bom, a lei, ela traz lá em um dos requisitos que ela autoriza esse esse tratamento de dados, um deles é justamente para que se exerça o exercício regular de direito de defesa em processos judiciais, administrativos. E no meu entendimento, claro que é uma questão controversa, é claro que as interpretações elas podem divergir, mas no meu entendimento, essa situação descrita, ela se enquadra nisso. Então, a empresa ela não pode simplesmente descartar dados, ela não pode se desfazer desses dados, uma vez que ela se torna vulnerável em eventuais procedimentos e processos judiciais, administrativos. Então, assim, existe um equilíbrio, novamente, como eu disse, nos interesses, eu também volto aqui para falar nisso. A gente tem uma situação em que existe um titular dos dados que tem o seu direito preservado, mas, por outro lado, a gente tem o direito de ampla defesa, devido ao processo legal, e que se a gente obriga essas empresas a descartarem esses dados, a gente afeta esse direito delas. Então, isso, inclusive, vale para a questão dos ex-funcionários, o direito de esquecimento, que a gente mencionou um pouquinho antes. Mas, então, a partir do momento em que o funcionário ele é desligado da empresa, a empresa ela é obrigada a descartar imediatamente os dados dentro do requerimento desse funcionário. E aí a gente vê que não, existe essa possibilidade de que se armazene, obviamente não para sempre, dentro do prazo decadencial, lá de eventuais proposituras de ações, mas que é possível sim que a empresa armazene esses dados, mesmo na vigência da LGPD, visando o seu interesse de defesa e que se evite sanções em outras alçadas. Então esse direito ao esquecimento não seria tão absoluto, pensando nesse aspecto que você mencionou, porque veja, eu estou falando que acontece todo dia, né? Para ser bem direto, né? Você tem inúmeras demissões que não são por justa causa, mas que deveriam ser, né? Até poderiam ser, não deveriam, poderiam ser, por um mal feito que a empresa sabe do mal feito, mas não demite por justa causa, por uma conveniência, para não criar um contencioso trabalhista, para não criar um constrangimento ao próprio ex-empregado. Só que esse dado está lá com ela. E aí o que acontece? A primeira coisa que se discute na discussão na esfera do trabalho é a motivação da demissão, né? A questão da motivação. Só que esse é um dado sensível. É um dado sensível, mas é um dado que está lá. Ele não desaparece por obra da rescisão, nem por obra do direito de esquecimento. E, às vezes, esse dado tem informações trocadas, até pela forma de demissão, né? Informações trocadas com as entidades regulatórias. E eu, pelas regulatórias, pode ser a CVM. Eu posso ter uma questão de uma informação privilegiada, né? E que eu
tenho esse dado ou vazamento de informação privilegiada. Como eu não quero ir a mercado, né? Eu não quero fazer um anúncio ao mercado, não quero criar esse caso, eu retenho. Mas também tem a hipótese de que eu vou ao mercado. Eu vou e faço um anúncio de fato relevante no mercado e aquilo é público. E o direito ao esquecimento? Porque essa pessoa que cometeu este deslize, às vezes um deslize que é muito tênue, não é assim, é muito difícil você comprovar né, o que a gente chama inside information, né, informação privilegiada que a pessoa tem que de alguma forma vaza. E aí vira um aspecto de esquecimento, por um lado, porque a pessoa vai ter uma dificuldade até de recolocação no mercado, vai ter uma dificuldade de trabalhar no mercado, e isso é um problema para, que eu disse, o controlador. Isso eu queria entender de você para a gente passar para o tema, que a gente já está com meia hora de live. Mas como tem a ver também com os outros temas, eu queria que você me explicasse. Esse é um problema do controlador, do operador ou dos dois? Esse problema é basicamente do controlador. O controlador, ele é a figura que dá, né? Ele que orienta a forma como esses dados eles vão ser tratados. O operador, ele é a figura que segue essas ordens. A figura do operador, inclusive para questões de responsabilização, que também é um tema muito polêmico dessa lei, ela é suprimida em face da figura do controlador de maneira geral, mas não que seja isenta de responsabilidade, muito pelo contrário. Mas quem responde de fato, nessas hipóteses, é o controlador. E aí entra outra situação delicada, né? Porque a partir do momento em que se fala em possibilidade de tratamento de dados, isso também tem que ser feito de forma controlada. Novamente, como a gente falou lá no começo, os dados eles têm que ser tratados dentro daquela finalidade que se propõe. Então, a partir do momento em que eu tenho lá disponível no meu banco de dados algumas informações com a finalidade de me proteger em eventuais processos administrativos ou judiciais, eu não posso usar esses dados para outras finalidades que não seja essa. Senão, eu corro o risco de me desenquadrar desse inciso, dessa possibilidade, e aí eu caio em uma inobservância da legislação e fico vulnerável para eventuais sanções e processos, né, dentro da própria LGPD. Então, é muito importante que se observe qual que é a finalidade. Além a gente percebe muito a preocupação de quais dados podemos ter, quais dados precisamos de autorização, mas também é muito importante que se observe a finalidade pela qual aqueles dados estão sendo tratados e que se atenda a isso. E isso também precisa ser feito de forma transparente. Por isso que é muito importante que exista um processo de compliance, exista lá um DPO que seja responsável por isso, porque a partir do momento em que se desvia a finalidade, aí se incorre em uma inaplicação da LGPD, né, do que se determina na LGPD. E aí, evidentemente, o controlador pode ser responsabilizado por isso. O doutor Fernando está acho que está mutado o seu microfone. Vamos seguir na questão fiscal, no sentido de fiscal tributário e não tributário, também de órgãos de controle. Você mencionou os dados que às vezes são importantes e que são tratados. Eu ainda não entendi direito essa questão do operador, sinceramente, porque para mim operador e controlador às vezes se confundem. Também eu já estou provocando para essa discussão. O ponto que eu vejo, assim, que eu vou chegar para o meu setor de RH, meu setor de contabilidade, eu vou falar, olha, os dados são sensíveis, a gente está tratando de dados sensíveis. Por exemplo, eu estou colocando aqui dados do meu empregado, né? Por exemplo, do meu empregado que tem uma discussão, vamos dizer, uma discussão judicial, né? E essa discussão judicial de não pagamento de pensão alimentícia leva a uma restrição, vamos dizer,
por conta de recebimento de salários, tem discussão de comissões, tem discussão de cumprimento ou não das regras trabalhistas, às vezes tem um mandado de penhora sobre verbas remuneratórias, né? Tem uma dívida qualquer até fiscal e tem penhora penhora de salário, embora não possa ser usado. Eu vi uma decisão recente sobre penhora de aposentadoria, que, afinal de contas, foi revertida, mas tinha a discussão do que é mais importante, se é o direito do empregado que não foi atendido e o direito de quem é o empregador que tem verba salarial penhorada. Então, veja, esses dados sensíveis, esses dados que são fiscais, se ele paga ou não paga imposto de renda, se ele paga ou não paga salário, essa falta de recolhimento de obrigações fiscais está nesse campo de atuação do controlador, pode estar também dentro da ação do operador. O operador teria que tomar alguma medida que ele mesmo tem que tomar, e não é muito do controlador, o operador tem que tomar. Como é que funciona isso, Marcelo? Bom, só para a gente esclarecer a figura do operador e do controlador. O controlador, como eu disse, ele é aquela figura que determina e impõe as condições pelas quais esses dados vão ser tratados. O operador, ele é quem executa isso. Então, eu vou trazer, por exemplo, uma empresa contrata lá uma nuvem, né? Coloca os dados online dentro de uma nuvem para proteger. A nuvem seria seria a figura do operador, né? A empresa responsável por esse serviço de armazenamento em nuvem é o operador, e a empresa que contrata seria o controlador. Então, basicamente, o operador ele é quem, efetivamente, é a forma como esses dados são tratados, é quem viabiliza esse tratamento de dados, quando o controlador é quem faz essa solicitação, muitas vezes contrata, é basicamente quem terceiriza, né, o tratamento desses dados. E ela, de fato, é uma figura, elas se confundem, e muitas vezes a gente nem tem a figura do operador presente, só do controlador. Então, gera uma confusão, inclusive acredito que vai gerar uma confusão nas responsabilizações quando chegarmos nesse momento. Ainda não vem acontecendo, mas no futuro vai acontecer. Mas é importante que se distinga essas duas figuras. E, de fato, do caso de fornecimento de dados, quando a gente tem aí questões de funcionários que precisam de uma comunicação de dados do empregador para que se atenda a demais necessidades, então, dentro de um processo judicial, para penhora, ou mesmo para arbitramento de pensão alimentícia, falta de pagamento de imposto, existe essa necessidade da empresa ela compartilhar os dados. Ela faz isso, evidentemente, atendendo, em alguns casos, o seu direito de defesa, quando ela está enquadrada, e quando ela é uma mera terceira, ela faz isso para atender exigência regulatória ou uma norma, o que também tem previsão legal. Então, assim, a empresa ela não pode deixar diante de uma solicitação, ao meu ver, isso é a forma como eu enxergo, de um órgão público, de fornecer algum dado que lhe seja solicitado, até porque isso também poderia incorrer em uma responsabilização para ela. Agora, é importante que, nesse caso, o órgão público, que é quem efetivamente vai fazer esse tratamento desses dados para apuração, o órgão público, esse tratamento também é moldado pela LGPD. Existe um capítulo, né, que trata sobre o tratamento feito por órgãos públicos, e ele não está isento de sanções quando age de forma abusiva nesses casos. Então, agora só entra um ponto importante da questão fiscal, né? A gente tem a nota fiscal eletrônica hoje, que é um documento fiscal bem abrangente, né? Então, acho que não tem uma operação hoje que saia do foco de operação formal, né? Do foco da nota fiscal eletrônica. E cada estado é responsável pelo cadastro dessas operações. Cada município também é responsável pelo cadastro dessas operações.
Só que dentro do portal do Estado, dentro do portal do município, dentro desses ambientes virtuais, existe um sem número de informações que são abertas para quem consultar esses bancos. Agora, com a LGPD, a gente tem uma notícia de que esses ambientes serão restritos. Então, que não vai ser mais tão aberto como a gente tinha no passado. Mas o que é tão aberto e o que é tão fechado? Quais são as informações que podem ser consideradas sensíveis e quais informações que são do próprio contribuinte e que, às vezes, a gente tem como obrigação, por exemplo, eu como responsável tributário, eu sou obrigado a pesquisar se o meu fornecedor está em dia com as suas obrigações fiscais. E se ele não está em dia, eu tenho que fazer um dossiê sobre isso. Esse é um dado público? Esse é um dado privado? Esse é um dado público-privado? Como é que você vê isso? De fato, é um outro ponto bem polêmico, e isso, inclusive, foi motivo de alteração posterior na lei, enquanto ela ainda estava sendo sancionada. A proteção, eu sei que eu estou talvez fugindo um pouquinho do tributário, mas a proteção de crédito, de forma geral, eu acho que aí se enquadram também essas questões das certidões, certidão negativa de débito. No meu entendimento, isso pode ser enquadrado nessa possibilidade. Ele também é uma possibilidade, ele também é uma das hipóteses em que se autoriza o tratamento desses dados. Então, a gente vê que a lei ela faz uma exceção aí, novamente ela traz uma exceção em prol das empresas para viabilizar as atividades dela, a partir do momento em que ela autoriza que esses dados sejam trabalhados, evidentemente, sem o consentimento do titular, visando que se proteja o crédito e etc. Então, nessa linha, é importante que a gente tenha em mente que a gente, de novo, eu volto a falar aquela questão dos dados, quais são os dados necessários. A gente tem os dados sensíveis, evidentemente, que são os dados que se tratam de origem étnica, classe social, orientação sexual, esses são os considerados os dados sensíveis, eles não têm a necessidade de serem tratados para essa finalidade, muitas das vezes. Então, uma utilização desses dados visando essa finalidade seria abusiva e também estaria passível de sanção. Agora, dados cadastrais, dados específicos de determinada operação que tenha aí gerado essa inclusão, essa negativação, eles têm esse respaldo legal e eles podem ser tratados de forma pública, porque a lei ela isentou o consentimento, ela abriu uma exceção para o consentimento nesses casos. Então, eu considero que essa informação é pública. Isso, embora ela é pública para uso com o ente regulatório. Mas eu posso dizer assim, então eu mantenho essa informação no meu cadastro porque ela é pública. Agora, o próprio cadastro, que é interessante, que eu estou pensando, aí, o próprio cadastro restringe, porque de acordo com a lei alterada, como você comentou, você vai ter uma pessoa que vai ter a chave de acesso e essa pessoa que vai ter a chave de acesso vai ter uma visualização parcial das informações. Só que o que é a visualização parcial? Dados relativos à empresa. Os dados relativos à inadimplência da empresa são dados parciais. O dado relativo ao comportamento da empresa é dado parcial. Qual é a ideia de dado parcial? Pelo bom senso, obviamente, né? A gente não tem uma definição legal. E como você tem essa questão da chave de acesso? Porque eu insisti na questão do controlador e operador, porque o controlador é mais direto, né?
o operador que me parece mais subjetivo. Eu não consigo falar que é o operador da nuvem, fica lá um anjinho lá, Cebolinha, a Mônica, ela fica lá em cima da nuvem, vendo o que é o dado sensível. Como é que funciona isso? Muito boa essa do anjinho. Na verdade, o controlador, incube ao controlador essa definição daquilo que pode e deve ser compartilhado, né, nessas situações e o que não deve. O operador ele executa o que ele é orientado. Tanto que a responsabilização do operador ela se dá somente em casos em que, de fato, algumas outras hipóteses, mas principalmente em casos em que ele age em desconformidade com aquilo que foi determinado pelo controlador. Então, não existe uma definição legal do que seria um acesso restrito, quais são os dados. Existe o bom senso. Isso vai ser muito objeto de discussão, acredito, no futuro, né? Se determinados dados eles deveriam constar lá ou não, se de fato eles atendem à finalidade ou não. Isso voltando para a discussão da finalidade, então é uma reflexão que tem que ser feita. Evidentemente que a gente precisa identificar, né, o titular em casos como esse, de alguma maneira. Então, dados pessoais eles são necessários, né, que se constem, e também precisa identificar o motivo pelo qual ele está apontado com alguma restrição em seu nome, em seus dados. Mas qualquer informação que extrapole isso, ao meu ver, isso é uma opinião, né? A gente não tem um posicionamento já firme com relação a isso, mas ao meu ver, qualquer dado que extrapole isso já seria considerado um excesso e pode incorrer num abuso, né, de compartilhamento de dados. E quando a gente fala em dados públicos, nesse caso, né, evidentemente que ninguém vai pendurar num cartaz na avenida falando que expondo esses dados, mas são dados que eles podem ser acessados dentro, né, dentro de algumas situações. Então, as empresas elas vão ter acesso a isso, né, também buscando atender a finalidade a que aquele dado ele se destina. Então, a proteção do crédito, de fato, era uma questão muito polêmica nessa lei, e ela foi muito discutida na época em que houve essa alteração na lei, porque a gente sabe que é uma prática de bancos e de empresas fazer uma investigação completa da vida dos seus clientes para conceder empréstimos, para conceder produtos, enfim, para tentar adequá-los e tudo mais. Isso de fato gerou uma discussão se isso pode ser uma prática excessiva, se isso é uma prática que se permite, tendo em vista que né, essa proteção ela é legitimada pela lei, mas eu acredito que vai haver uma limitação a partir do momento em que a gente necessita justificar o motivo pelos quais esses dados são tratados. E quando a gente fala em não necessidade de consentimento, isso não se confunde com transparência. Então, o titular ele tem o direito de saber, ele deve saber, e isso deve ser feito de forma fácil e rápida e sem grandes burocracias, quais dados dele estão disponíveis nesses órgãos, por que esses dados estão disponíveis nesses órgãos. Então, acredito que esse conjunto de fatores ele vai limitar muito o trânsito, né, e o tratamento desses dados, e vai gerar, e quando se verificarem abusos, isso definitivamente vai ser muito objeto de discussão judicial. Então, porque falando em discussão judicial, a gente correu o tempo, a gente não falou de decisão judicial, mas as discussões judiciais que a gente estudou preparando a live, né, queimando a cabeça aqui, discutindo decisões judiciais, e elas sempre remetem ao mau uso, né? Ao mau uso, ao uso, vamos dizer, proposital ou não desses dados. Então, tudo virou uma questão de TI. E TI entra no nosso terceiro da nossa conversa, que é justamente a tal da parametrização, porque todos os dados têm uma forma de trânsito, né? Tem um formato, né? Então, tem aqueles dados que são XML, né? Arquivos XML. Então, esses arquivos contêm dados. Esses arquivos XML também são... Eu estou falando que eu fiz minha colinha aqui, né?
tecnologia nanoforte, mas a gente tem que trabalhar com isso. E esses dados XML são dados que são compartilhados, são parametrizados, entram dentro do sistema e vai para o anjinho lá do Cebolinha. Ou seja, o Cebolinha é o que controla esses dados. Aliás, é o que opera esses dados, mas ele opera, quem é o operador dos dados, ele opera segundo um comando. Mas também ele pode seguir um comando equivocado, pode seguir um comando de mal feito, pode seguir um comando que às vezes é mal compreendido. E aí entra a questão de treinamento, porque o treinamento é algo antes e depois da parametrização. Mas a parametrização em si é um dado, né? Então, você parametriza e aqueles dados XML vão sendo intercambiados e vão para a nuvem, vão para a Receita, vão para a INSS, vão para a CVM e vão para diversos setores de governo, são intercambiados entre setores de governo, inclusive internacionalmente. Mas no momento que você parametriza eles têm uma qualidade de dados. E isto parece que impõe ao TI quase que uma revisão completa de procedimentos. E a quem está interagindo com esses departamentos, a necessidade de compreensão e participação na montagem da parametrização. Uma vez que você parametrizou, já era, né? Ou seja, você responde, está parametrizado, depois você não vai dizer que não fez ou que não teve ação sobre isso. Então, aqui tem um detalhe quase central das questões de LGPD. Se você não mexer agora, você pode incorrer em diversos problemas interdepartamentais que vão ser mais ou menos graves, dependendo do nível de informações que foram trocadas, né? Ou da quantidade de informações que foram trocadas. Você vê isso dentro do seu trabalho de advogada, de contencioso, viu a jurisprudência até, claro, antes da lei, não depois da lei, mas é a mesma jurisprudência, né? Não vai sair da responsabilidade objetiva ou subjetiva. Como é que você vê que isso pode se desenvolver agora com tudo isso e dentro do setor de TI? O setor de TI ele é o setor que mais, na prática, vai ter que trabalhar, né, com a vigência dessa lei, né? A TI, hoje as informações, os dados, eles são informatizados quase que em sua totalidade. Então, na prática, o TI vai ter uma grande responsabilidade em como ele vai fazer isso, em como ele vai parametrizar esses dados, como que esses dados vão ser tratados, como eles vão ser armazenados. Então, o TI basicamente é quem vai pôr a mão na massa, né? Dizendo de forma bem direta. E por isso que é muito importante, e quando a gente pensa em LGPD, o primeiro passo é sempre a prevenção de eventuais descumprimentos, porque é uma lei que ela tem um rigor nas suas sanções. Então, o primeiro passo é sempre se adaptar para não descumprir a lei. Esse é o grande ponto. Então, é muito necessário que o TI ele passe por um treinamento, é necessário que as empresas elas criem um comitê de políticas e que tenha um profissional que seja destinado a essa finalidade para que se evite descumprimentos e que tenha que se abrir um contencioso. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, às vezes os problemas eles acontecem e certamente diante de todos esses aspectos que a gente discutiu, diante de alguns conflitos de interesse dentro dos próprios artigos da legislação e algumas questões que a lei aborda de forma mais genérica, que o contencioso ele virá. E é muito interessante, e o contencioso dessa lei ele tem uma certa polêmica, porque além dele ter a questão da responsabilidade do controlador e do operador tratados lá de forma a solidarizar a responsabilidade do operador em alguns casos. Então, o operador ele responderia de forma solidária ao controlador por eventuais
atos ilícitos praticados em desacordo com a vigência da LGPD, ela também traz essa dúvida da responsabilização, se ela se daria de forma objetiva ou subjetiva. Então, se é aquela responsabilização em que a gente não precisa do elemento culpa para que ela se configure. A lei ela não traz, o legislador ele foi omisso, né, nesse ponto, ela não traz uma definição. A regra geral é que a responsabilização ela é subjetiva, mas a forma como a lei trata esse capítulo de responsabilização, a forma como ela protege o titular dos dados, inclusive com a questão da inversão do ônus da prova, é um tratamento que se assemelha muito com o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, quando a gente pega esse ponto da responsabilização, a gente tem tudo a crer que os tribunais eles vão aplicar essa responsabilização objetiva nesse caso. Então, os controladores e operadores eles ficam muito vulneráveis em caso de descumprimento, em caso de questionamentos com relação à aplicação. As hipóteses de afastamento dessas responsabilidades são poucas, são 3. Então, é muito importante que tenha esse treinamento do TI, é muito importante que seja feito um compliance, que seja feito toda uma regulamentação de como esses dados eles vão ser trabalhados, uma fiscalização, todo um treinamento, é um treinamento que é necessário, ele é um treinamento muito importante para que se evite que se chegue ao contencioso, para a gente não deixar chegar, porque a responsabilização ela vai ser muito provavelmente tida como de forma objetiva, ela é solidária muitas vezes, então o operador ele também vai responder. Não existe previsão na lei para que se destaque o profissional que efetivamente cometeu um ato e que gerou um vazamento de dados, então a empresa ela vai responder como o Código Civil ele preceitua, então é uma responsabilização muito ampla e muito perigosa, então é muito importante que se treine, que se prepare o departamento de TI, que certamente vai ser o mais atingido aí com a aplicação da LGPD. Muito bom. Então a multa daquele que não estiver preparado para essa nova lei, ela não é direta. Assim, né? A pessoa está esperando, já ouvi isso, não, mas eu estou preocupado porque eu vou tomar uma multa, porque eu estou com meus departamentos totalmente destreinados para isso, né? Mas dentro também dos programas de LGPD, eu vejo que tem uma pirâmide de preparação de dados, preparação de pessoas, cadeia de decisão, para que você retome esse compliance de dados. Então, se eu tenho um dado relevante como operador e esse dado gera uma consequência, um dado relevante sobre sonegação fiscal. Eu tenho esse dado está comigo. Esse dado eu tenho por obrigação compartilhar com a autoridade fiscal, se eu for ligado ao departamento contábil da empresa. Eu comunico. Esse dado passa a ser público e depois esse dado pode se voltar contra mim se eu não tiver aparelhado o número de informações e de controle de informações dentro de um parâmetro já determinado, para que eu diga, olha, isso aqui eu segui todos os parâmetros da lei e das leis correlatas em relação à proteção de dados pessoais. Porque senão você vira um mundo de cabeça para baixo em termos de responsabilização, o que vai ser um inferno para o capital investidor. Então, e para quem trabalha com esse dado. Tem muita gente que fala, eu estou sentado no barril de pólvora, tem tanta informação aqui que eu não sei por onde começar, nem como começar um treinamento. Talvez seja por aí. Primeiro, identificar o nível de informações que cada departamento contém, para que, então, a gente possa entrar num circuito de regularização, regulamentação dessas informações e adequação dessas informações ao sistema de LGPD. Bom, eu sei que
a gente não chegou nem ao nível mínimo de discussão desses temas em uma hora, mas o tempo passou voando, Marcela. Eu queria te agradecer mais uma vez pela sua coragem de enfrentar esse tema e a todos que estão aqui presentes por terem participado dessa manhã tão instigante de discussão da LGPD nos departamentos das empresas e podemos, sem dúvida nenhuma, voltar a esse tema com mais informações, com mais debate, com mais decisões sobre o assunto. Obrigado, Marcela. Obrigado a todos. Tenham todos uma quinta-feira ótima e até a semana que vem. Um abraço. Muito obrigada a todos. Foi um prazer tratar esse tema com vocês. Tenham um excelente dia.